Olá a todos, olá a todas, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, eu sou o professor Daniel Rosa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia grega, né? Vamos falar um pouco sobre como que era, né, a- essa tão famosa mitologia que nós estudamos. Então, vamos lá, nós vamos estudar na página 76, 77, 78 e 79 do livro de História e o tema dessa primeira página é a vida na antiguidade. A palavra antiguidade refere-se a algo que aconteceu há muito e muito tempo atrás. E aqui, ó, essa imagem é a vista da Acrópole de Atenas, na Grécia, em 2014. Neste local, considerado um dos mais importantes da polis, o que é polis? A cidade, existiam templos e santuários como Partenon, construído em homenagem à deusa Atena. Vamos lá então. Aqui, ó, é outra imagem da Grécia Antiga. Isso aqui, essas construções têm algo aproximadamente de 4.000 anos atrás. E vamos lá. Você conhece o local retratado na imagem? Por que ele era considerado importante na antiguidade? Por que é importante preservar essas construções? É simples, né, pessoal? Para nós conhecermos o nosso passado e saber como que nós devemos viver de uma melhor forma possível, nós temos que preservar o passado, conhecer o passado e principalmente preservando tudo aquilo que nos conta uma história de como era, né, antigamente. E essas construções aqui, elas estão em bom estado de conservação, mas ela nos conta muita coisa, né? Como que eram as casas antigamente, as formas que as pessoas viviam, como era a organização deles, e isso é muito importante para nós. Então vamos continuar aqui na página 78. Nós vamos continuar aqui. O tema é cultura e religião, entendeu? Como que era a cultura deles e como era a religião deles naquela época. E lembrando, pessoal, Jesus Cristo ainda não tinha nascido nessa época aqui. Então eles não conheciam Jesus Cristo. Então a religião deles era uma outra religião. Então vamos lá. A religiosidade era um aspecto muito importante do cotidiano dos primeiros povos. Os primeiros grupos humanos acreditavam que fenômenos como nascimento, morte e mudanças climáticas, né, eram controlados por forças sobrenaturais. Segundo essas crenças, as divindades podiam habitar as árvores, os rios, as rochas e exerciam influência na vida das pessoas. Então, para eles, as árvores, os rios, as rochas poderia ser moradia dos deuses que eles acreditavam naquela época. As forças da natureza eram consideradas divindades e por isso havia ritos e culto à natureza. Rito é o quê? É um conjunto, né, das cerimônias que usualmente se praticavam numa religião. Vamos lá. Religiões na antiguidade: Mesopotâmia, Egito e Grécia. Os mesopotâmios, né, eles eram politeístas. O que é politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. Não é como nós, por exemplo, hoje que nós acreditamos em apenas um deus. Então nós somos monoteísta. Ou seja, cultuavam vários deuses. Um dos mais cultuados era Enki, deus da água doce. Tinha um deus para cada situação. Ó. O Enki era deus da água doce, considerado também o deus da sabedoria. Assim como outros povos da antiguidade, os mesopotâmicos construíam grandes templos que representavam a moradia dos deuses na terra. Localizados em posição destacada na cidade, os templos recebiam todas as cerimônias religiosas. Os egípcios também eram politeístas, ó. Os egípcios também, os egípcios, os mesopotâmicos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Seus deuses tinham formas humanas e de animais. Eles acreditavam na vida após a morte e por isso os ritos funerários eram importantes. Tanto é, pessoal, que eles mumificavam as pessoas porque eles acreditavam que quando eles
voltasse à vida, ele voltaria com o corpo que ele tinha. Acreditava-se que a morte era uma passagem e que depois dela as almas iam para o tribunal comandado por Osíris, deus do mundo dos mortos, no qual enfrentariam um julgamento. Ó, isso aqui, ó, era como eles acreditavam que era, né? O julgamento. Aqui se colocava na balança, se colocava do lado um coração e do outro lado uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado do que uma pena, a pessoa era condenada. Se não fosse mais pesado do que uma pena, a pessoa era uma pessoa boa. Então vamos lá, ó. Os deuses gregos. Agora vamos falar sobre os gregos, né? Lá na Grécia. Assim como outros povos da antiguidade, os gregos acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. Porém, os deuses gregos tinham características e comportamentos semelhantes aos humanos, com as mesmas qualidades e defeitos. A diferença era que a divindade era imortais, ou seja, nunca morreriam, muito poderosa e estavam ligadas ao aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus, por exemplo, comandava o céu. Poseidon reinava sobre os mares. E Hades era o senhor do mundo dos mortos. Então, eram três poderosos deuses que ele tinha. Era Zeus, Poseidon e Hades. Isso na mitologia grega, eles acreditavam nisso. Aí agora vocês vão responder aqui para nós, ó, essas três perguntas da página 79. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Obrigado e tenham uma boa tarde.